Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Luxo a Mais podcast. E hoje estou muito confortável aqui, porque estou com um amigo, um profissional incrível, um médico que tem uma história linda que a gente vai poder dividir com ele hoje aqui, Dr. Blas Santander. Dr. Blas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. É um prazer imenso estar aqui com você. Blas, eu tenho a felicidade de saber um pouco da sua história antes. Você é um médico paraguaio, raiz mesmo, que começou uma carreira bonita no Brasil. Eu queria que você contasse um pouco como foi essa decisão de passar um tempo no Brasil, desenvolver projetos de vida como você desenvolveu, inclusive com doutores famosos, e estar de volta para cá. Bom, a minha história é um pouquinho longa, né? Remonta-se à minha infância. Como todo mundo sabe, que no Paraguai nós tivemos uma época muito dura de um regime autoritário, e ao qual meus familiares, meu avô e meu pai, não pertenciam a esse ambiente político naquele regime, naquele então, né? E nós tivemos que emigrar, sair do país, fomos para o Brasil. Eu muito jovem, criança, na verdade, e nos instalamos no Mato Grosso do Sul. E a partir daí, então, nós criamos esse vínculo maravilhoso, o qual eu considero o Brasil como o meu segundo país. O Paraguai é o país meu de coração, de sangue, e como eu digo, sangue de papel, né? Mas o Brasil faz parte da minha vida. Toda a minha formação acadêmica eu fiz no Brasil. E graças ao Brasil, naquela instituição que eu estava, né? Como a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Escola Paulista de Medicina, tudo isso me brindaram oportunidade para eu sair para a Europa, Estados Unidos, México, para me afiançar mais naquela especialidade que eu fazia, né? E, como sempre digo, o cidadão hoje em dia é um cidadão do mundo, né? Então, não é mais um cidadão apenas do país de origem. O seu histórico, que já vem de muitos anos de carreira, remonta de uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, hoje a gente tem um volume de brasileiros vindo para o Paraguai, né? Centenas de milhares de pessoas estudando medicina aqui, mas você fez o caminho contrário. E como que foi assim para um paraguaio, porque até então não tantos paraguaios iam para o Brasil para estudar, né? Para ter essa história. E como que foi esse começo, assim? Porque era uma sensação diferente, né? Estar num país como o Brasil sendo paraguaio. Então, na época que eu era jovem, tinha acabado a... Mais jovem. Mais jovem, né? Aqui no Paraguai, só tinha uma faculdade de medicina. E só tinham 100 vagas para entrar na faculdade. E ainda por cima era uma questão, uma seleção via política. Qual facção política, digamos assim, sim, você pertencia, que te dava a chance de você poder estudar na faculdade, né? Eu, como sempre quis fazer medicina, eu não via chance nenhuma de poder ingressar na faculdade. E então, para você ter uma ideia, na década de 70, só tinha uma faculdade de medicina com 100 vagas para todo o Paraguai. Então, quem estava fora do esquema tinha que emigrar, ou para a Argentina, ia para a Bolívia, ia para o Brasil, e como eu já tinha um vínculo muito grande com o Brasil, eu optei de ficar no Brasil, né? Estudar no Brasil. Eu me iniciei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde eu tentei entrar para a medicina. E naquela época, então, nós tínhamos uma oportunidade de fazer 3 escolhas no vestibular, né? Que era a primeira opção, segunda e terceira opção, né? Então, se você não conseguia entrar em medicina, que era a minha primeira opção, era
para a segunda, que seria odontologia, e a terceira, que é a bioquímica, né? Então, aquela história, não, entra para a odontologia, depois você muda, vai ter uma... Mas nunca que tinha uma vaga para medicina, né? E fiz o primeiro, o segundo ano de odontologia, terminei, voltei para casa, falei com meus pais, falei, odontologia não é muito a minha praia, eu quero mesmo fazer medicina. E tentei ir para a Argentina, naquela época também o regime militar era muito duro, e não deu também para ficar lá. Aí voltei para o Brasil, consegui me transferir para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná, onde eu concluí o curso de medicina. E a partir daí, então, já parti para fazer a medicina, né? E graças a Deus eu consegui entrar na faculdade de medicina, terminei, fiz a minha especialidade em cirurgia geral na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Aí, imediatamente, já entrei para fazer a especialidade em cirurgia plástica. Eu fiz no Hospital de Beneficência Portuguesa em São Paulo, no serviço da doutora Vera Cardim, que é uma afamadíssima cirurgiã plástica, conhecida mundialmente. E lá fiquei com ela 11 anos. Após isso, fiz o mestrado na Escola Paulista de Medicina, em otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. E, por fim, concluí em Ribeirão Preto, a especialidade de cabeça e pescoço como residente. E hoje em dia, graças a Deus, tenho 4 especialidades, é conhecida no Brasil, aqui no Paraguai nem, são apenas 2, né? Eu sou, como cirurgião dentista, tenho uma especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Como médico, sou cirurgião geral, cirurgião plástico, cirurgião crânio-maxilofacial e cirurgia de cabeça e pescoço. O que me chama muito a atenção é que, por exemplo, você falou dessa trajetória toda de estudar e, em dado momento, você se formou em odontologia e a odontologia, ela também acabou sendo muito útil dentro da sua profissão de médico, né? Isso é muito interessante, porque você teve os 2 lados da experiência para aprender e para aplicar dentro da sua carreira. E outra coisa que me chama muito a atenção, e eu vejo isso muito em quem escolhe a medicina, é o fato de que não pode parar de estudar nunca, né? O médico, Cláudio, é um eterno aprendiz. Ele tem que estar, se ele quer ser um bom médico, ele tem que estar na vanguarda, né? E tanto estudar e se aprimorar, procurar centro mais especializado para ir se aprimorando mais cada dia para poder oferecer isso aos seus pacientes, né? E nós que estamos dentro da área da cirurgia reconstrutiva, plástica, estética também, mais ainda, né? Porque hoje em dia, você que também está na área, a tua esposa é cirurgiã dentista, médica agora também, e estão dentro da área da cirurgia plástica, é dia a dia se aprimorando mais, né? Porque senão você não tem o que oferecer a mais para os teus pacientes, né? E também vivemos uma época onde, como as pessoas têm muito acesso à informação pela internet e nem toda a informação é verdadeira, né? Eu costumo dizer que tanto o dentista quanto o médico, muitas vezes ele recebe um paciente que sabe mais que ele, né? São as informações que chegam, né? E hoje em dia Sabe na teoria, né? Tipo, vi na internet, é uma ironia, né? Mas não é o fato, né? E é por isso que eu acho impressionante o que vocês passam. Sim, e isso tem que ser muito bem cuidado, né? Tem que ter uma conversa muito franca com... não chamo na cirurgia plástica estética, eu não chamo de pacientes, eu chamo de clientes, porque ele vem à procura de uma melhoria no aspecto físico, né? Então você tem que discernir muito bem para você poder oferecer aquilo que é plausível, aquilo que é de verdade que você pode fazer, não prometer coisas que não vai alcançar. Como tem certas pessoas chegam na clínica, no consultório,
com um profissional e já vem com uma foto, por exemplo. Eu quero a boca da Angelina Jolie, eu quero o nariz da fulana. Então, são certas coisas que não dá para prometer para o paciente, né? Então, tem que ter muito de psicologia na entrevista, na primeira consulta, para poder chegar a um acordo, né? E muitas das vezes tem que recusar ao cliente, paciente, porque aquilo que ela está anelando, você não vai conseguir. Então, você tem que recusar ao cliente. Eu já pude acompanhar cirurgias que você realizou, e Denise estava junto e tudo mais, e de pessoas que vinham com um trauma muito grande. Por exemplo, otoplastia. As pessoas não imaginam o quanto a pessoa cresce e às vezes ela tem tanto bullying ou tem tanto constrangimento, porque a gente vive uma pressão visual, né? Agora muito mais com as redes sociais. E eu me lembro muito bem de um paciente em especial que logo depois que fez cirurgia de otoplastia com você e sua equipe, ele chorava muito. Ele falava: eu não acredito que eu cheguei aos 35 anos de idade e daqui para frente a minha vida é outra. E a gente olha para a pessoa, às vezes acha que não é tanto assim, né? Então, todo mundo tem dentro de si uma necessidade hoje de realizar uma cirurgia ou uma modificação, por conta que às vezes não se trata somente de estar bonito na foto, mas ela se frustra com o visual dela, né? Sim. Eu tenho uma história muito bonita. Infelizmente, a moça não me autoriza a divulgar as imagens, né? Mas uma moça que veio lá do centro do Paraguai, uma localidade bem distante das grandes cidades aqui do Paraguai, né? Ela chegou para mim com 26 anos. Ela tinha uma fenda lábio-palatina completa. 26 anos. Nunca fizeram nada com a moça. E ela viu, graças à internet, né, ela viu que o nosso trabalho, e ela veio com a mãe me procurar. Procurou a nossa equipe e nós operamos ela, fizemos lábio, fizemos o palato duro, o palato mole, e juntamente com uma colega que se dispôs a trabalhar com ela, uma fonoaudióloga, trabalhou com ela, e isso levou uns 4 anos para a gente conseguir fazer todas as cirurgias. E ela emigrou para a Espanha. Foi para a Espanha trabalhar lá, que a demanda era grande lá na Espanha pelos trabalhos dos paraguaios, né? E ela voltou há uns 3 anos atrás, casada, com um filho, feliz da vida. Então, na cirurgia plástica, a gente não só melhora, senão a gente muda uma vida, né? E isso é muito placenteiro, né, para o cirurgião ou o médico que faz esse tipo de trabalho, né? Falando ainda dessa experiência do fato de você trabalhar com o psicológico das pessoas e essa mudança de vida, eu sei que você participa de um trabalho aqui no Paraguai que tem uma questão social muito grande, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Bom, isso foi uma iniciativa minha, né? Porque tem um projeto Smile, né? O projeto Sorriso, que é uma associação mundial. Todos os países do mundo têm essa associação que faz com os cirurgiões plásticos. Só que esse projeto é só realizado uma vez ao ano, né? Eles juntam, fazem um mutirão e fazem as cirurgias reconstrutivas. E aqui nós aqui estamos 12 meses ao ano, excepcionando essas crianças, que geralmente são crianças, que vêm para nós e nós vamos operando. E a gente faz isso, como se diz um bom português, na surdina, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que a gente está fazendo isso para aparecer. Para aparecer. E não é bem assim. A gente faz trabalho mais por debaixo do pano, digamos assim, mas o nosso trabalho está tendo frutos. Tanto assim que um dos grandes cirurgiões reconstrutivos do Brasil, e você deve saber muito bem porque você
perto da região ali, em Bauru, tem um centro de reabilitação Sim. craniofacial, que é o famoso centrinho, né? Já faz 50 anos que funciona esse serviço. Já operaram mais de 100 mil crianças com diversos problemas craniofaciais. E o professor Eudo Nóbregas, que é um grande amigo meu, ele veio visitar a gente aqui e operar aqui com a gente. E os nossos médicos novos, não são residentes, mas aquele médico que passa com a gente aprendendo um pouco de cirurgia plástica, eles estão indo lá para o centrinho aprender um pouco mais com o professor Eudes. Ele é um grande cirurgião, uma grande pessoa, um coração imenso. E ele também trabalha na surdina. Não é de se vangloriar muito dos trabalhos que ele faz. Ou seja, o impacto social que você traz, você que eu digo, vocês todos da área da medicina, ele se torna muito importante a partir do momento em que você enxerga aquilo como uma necessidade, né? Que a pessoa precisa daquilo mesmo e grande parte dessas pessoas não tem condições financeiras para isso, mas, por outro lado, logicamente, não dá para fazer só isso porque você tem que ter a questão do seu ganha-pão. E ainda falando dessa experiência Brasil-Paraguai, você acompanhou de perto e tem acompanhado esse volume de brasileiros que estão vindo para o Paraguai estudar e a gente percebe a evolução das faculdades também, das universidades, em oferecer cada vez melhores cursos aqui que estão já equilibrados ou talvez em muitas situações até melhores que muitas faculdades do Brasil, não é? Sim, claro, claro. Oferta e demanda, né? Exato. Oferta e demanda. Aqui nós, pelo que eu sei, aqui em Cidade Leste tem 11 faculdades de medicina. E, naturalmente, que o fator econômico e o que oferece essa faculdade para o aluno é que vai chamar ele para ir para a sua, né? Sim. Então, cada dia eles estão se aprimorando. Hoje, por exemplo, 45 anos atrás, eu jamais imaginava que poderíamos ter, por exemplo, um corpo humano em 3D. É fantástico. Nós tínhamos que entrar no centro anatômico, dissecar os cadáveres, tinha que ter todo o cuidado para você não injuriar. Porque atrás vinha outra gente, né? Hoje em dia, não. Você tem um cadáver que você disseca e, se não deu certo, você volta e faz 1000 vezes, né? Então, é fantástico isso, fantástico. E o fator econômico também, né? Porque o que é cobrado de mensalidade aqui no Paraguai, em média, não dá nem 30% do que é cobrado no Brasil, né? E não se trata do fato de ser uma pechincha. Se trata no fato de que, pelos cálculos feitos aqui no Paraguai, esse é o preço justo a ser cobrado, né? Isso que é interessante. Não é simplesmente, nós vamos cobrar barato para atrair os brasileiros, né? Porque isso muita gente pode confundir achando que vindo estudar no Paraguai é só uma questão financeira, e não é, né? Hoje as faculdades e universidades têm estruturas incríveis para estudar. Sim, e não está muito tempo atrás, uns 5, 6 anos, o pessoal do Brasil que vinha para estudar aqui vinha em busca de um diploma somente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles estão se preparando para voltar para o Brasil. E eles sabem lá que tem que fazer o revalida, né? Sim. Então, a formação acadêmica melhorou e muito. Era 5, 6 anos atrás, né? Então, de fato, estão saindo muita gente boa na faculdade, na especialidade médica, né? Voltando um pouquinho, a gente falou de tecnologia agora, que você falou do 3D e tudo mais. O médico também tem que estar hoje atualizado com tecnologias, porque tem muitas máquinas agora que estão chegando para ajudar, não é? Sim, sem sombra de dúvida. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega neurocirurgião que faz parte da nossa equipe. Ele está indo para Boston agora para aprender a usar a cirurgia robótica, né?
na neurocirurgia, que até então a cirurgia robótica se aprimorou mais na área urológica, né? Mas agora o pessoal já está entrando na área neurocirúrgica e isso vai ser, já, todo mundo vai estar operando via robótica. Então tem que, aquilo que você disse, tem que estar em dia na tecnologia, né? E é interessante porque tem nanotecnologia, robótica, tanta coisa e ainda assim precisa do máximo conhecimento do profissional médico que vai utilizar, não é? Sim, não tem. Uma máquina é uma máquina que é comandada por um ser humano, né? E quem, na verdade, vai estar operando é um ser humano, né? Um médico humano, né? Ele apenas utiliza uma máquina com certa habilidade a mais do que ele pode determinar, por exemplo, não lesionar um órgão, e aí ele para, né? Para esclarecer um pouquinho esse aspecto aí das máquinas, né? Eu, como cirurgião crâniofacial, até tempo atrás, utilizávamos uma serra, uma microserra, para serrar o osso do crânio, por exemplo. Então, você tem que ter todo cuidado para você chegar lá e não lesionar a dura mater, por exemplo. Hoje em dia tem um aparelho, um instrumento médico que se chama piezoelétrico. É um aparelho de ultrassom. E esse piezoelétrico, ele só corta tecido duro. Você vai estar indo no osso, e embaixo do osso tem um tecido mole. Ele chega no tecido mole e ele para. Ele já não corta, só corta o tecido duro. Então você entra com uma seguridade imensa, né? Você sabe que não vai lesionar a estrutura que você... E a recuperação pós é muito mais rápida, né? Porque só cortou onde precisou. Muito preciso, é mínimo de injúria ao tecido, né? Então, a tecnologia está aí avançando a passo gigantesco, né? E nós temos que acompanhar. E quais são os novos estudos que você está buscando hoje? Bom, eu acho que nessa minha quase 40 anos de trajetória, o que eu tinha que fazer já fiz, né? Naturalmente que sempre tem alguma novidade que a gente está captando ali e acolá. Então, a gente vai em busca disso para ver se podemos aprimorar um pouco mais, né? Outro dia, num conclave que a gente tem, num simpósio, saiu uma pergunta da plateia e disse assim: hoje em dia o pessoal, o povo em si está procurando mais um médico jovem, né? Porque eles estão na vanguarda dessas coisas. Né? Aí eu perguntei para a mesma pessoa que levantou essa pergunta e disse: minha senhora, e a senhora sabe com quem é que vão se aprimorar esses jovens? Boa resposta. É conosco, da velha guarda. Eles vão se aprimorar com a gente, para eles poderem trabalhar, né? Então, não é que nós estamos ficando para trás. Apenas uma questão de ousadia, digamos assim, do jovem, que se lançam muito mais afoitamente, né, no mercado. Mas nós que somos da velha guarda, estamos aí também na vanguarda, né? Eu enxergo da seguinte forma: um médico novo inteligente vai procurar estar perto de doutores experientes. Porque, por exemplo, digamos que você vai encontrar uma certa situação de uma necessidade de um tipo de cirurgia. Se você não tem uma vivência relacionada a isso, você não vai pensar, você não vai raciocinar em alternativas. Ao passo de que um profissional experiente, ele vai pensar, olha, tal situação foi assim, tal situação foi assim, então essa aqui pode ser assim. Então, eu vejo assim, como você falou, os médicos novos podem estar afoitos, né, para mostrar serviço, mas o médico novo inteligente vai buscar a velha guarda, né? Para você ter uma ideia,
Para você aprender a fazer um tipo de cirurgia, você leva uns 3 meses. Para você poder fazer bem esse tipo de cirurgia, você leva uns 3 anos. E para você aprender a não fazer essa cirurgia, você leva pelo menos 30 anos. Então, é impressionante. Falando em tempo, eu lembrei de uma conversa que a gente teve um tempo atrás. Você falou que dos seus quase 40 anos de carreira, que é uma história maravilhosa, e eu sei que você me falou uma vez que você se inspira num médico, que me parece que é de Pedro Juan Cabaleiro, que está com 90 e tantos anos e está firme e forte lá, né? É de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. É um gentleman. É uma figura incrível. Além do trato humano que ele tem, a elegância física dele é impressionante. Chama-se Dr. Argemiro Monteiro. Eu não sei se ele já faleceu, mas 6 anos atrás eu fui vê-lo. Fui pessoalmente para vê-lo e conversar com ele. Fui na clínica dele e falaram: não, o doutor Argemiro está de plantão. De plantão? Sim, o doutor Argemiro tem 89 anos e está de plantão. Ele foi um plantão de 12 horas. Com essa idade, um exímio cirurgião, acho que metade de Ponta Porã ele deve ter feito parto do... Que sensacional, né? Isso é lindo. É fantástico. E realmente foi a minha inspiração, porque quando criança a gente ia no Taboná, né, para fazer compras, essas coisas. E sempre passávamos lá com o Dr. Argemiro para fazer um check-up, né, para ver como é que estavam, porque a gente morava a 80 quilômetros da cidade mais perto, né? Então nós tínhamos que fazer um exame preventivo. Aproveitar, né? Aproveitar. É o Dr. Argemiro Monteiro, uma figura incrível, um médico excepcional, maravilhoso. E uma elegância física impecável sempre. Gravata, jaleco branco, ele é alto, tem um porte físico assim impressionante. Eu chamava ele de Laurence de Arábia. Laurence de Arábia. Te digo uma coisa, como eu tenho a felicidade de te conhecer muito bem, eu te enxergo assim também, te acho um profissional muito digno, elegante, respeitoso, esses 40 anos de carreira que você tem aí, eu te enxergo mais uns 20 anos, você firme e forte fazendo as coisas, porque a gente sabe que você ama muito isso. Foi um privilégio gravar com você hoje, quero te trazer mais vezes para a gente contar novas histórias e para você comentar também sobre outras cirurgias que estão vindo aí, que eu sei que você está fazendo e compartilhando com as pessoas, porque você é um ótimo professor. Obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente. Obrigado a você, Cláudio, pelo convite. Agradeço de coração. E você que acompanha o Luxo a Mais Podcast, dê o seu like aqui, faça o seu comentário, pergunte o que você quiser sobre toda essa questão dessa tríplice fronteira maravilhosa que a gente convive aqui, Brasil, Paraguai e Argentina. E na semana que vem a gente vai ter mais conteúdo especial para você. A gente se vê na semana que vem.